A convidada deste Veja Entrevista é a advogada Paula Belmanto. Ela é autora do livro Uma Chance para Lucas, que narra a experiência de uma mãe cujo filho foi submetido a abusos sexuais por parte do próprio pai. Vamos saber como é que foi essa história. Paula, como é que você começou a desconfiar de que havia esse problema de abusos sexuais com o seu filho? Num primeiro momento, o meu filho começou a apresentar distúrbios de sono. Ele chorava, gritava durante a noite e, ao mesmo tempo, ele passou a ter certos comportamentos que não estavam bem adequados à idade dele. Tinha Então, que ele... idade, Paula? 2 anos e meio, mais ou menos, nessa época. E eu procurei me informar por que ele, por exemplo, queria dar beijos na boca. Nessa idade? Nessa idade. E então começaram a surgir alguns indícios, né? Mas eu não sabia de onde vinham esses indícios. Nem associou ao seu marido? Não, foi a última. Realmente isso foi um horror, foi uma tristeza muito grande, porque eu podia imaginar qualquer coisa menos isso. E então eu tinha vários indícios que eu não conseguia juntar um ao outro, né, criar uma ideia, e eu precisei que o meu filho, com a sua capacidade limitada de expressão, né, com 2 anos e 9 meses, Claro. que era a idade que ele tinha, me relatasse o que aconteceu durante uma brincadeira nossa, nós brincando, ele me contou. E aí você conversou com o seu marido, como foi a Não, sua reação? E a ele não reação era dele? meu marido. Não era teu marido? Não, ele não era meu marido, nós tínhamos um relacionamento distante, ele vinha para ver meu filho esporadicamente. Vocês estavam separados? Nós Não nunca chegaram a... nos casamos. Perfeito. E quando o meu filho contou, eu realmente, primeiro, num primeiro segundo, eu pensei comigo mesmo que isso não podia ser possível. Podia acontecer. Mas aí eu fiz algumas perguntas para o meu filho, que eu quis que ele me detalhasse, Para saber né? tudo. Para saber como era aquilo que ele estava me relatando. E aí ele mostrou determinados gestos que realmente aí não me deixaram mais nenhuma dúvida. E Aí você recorreu à justiça, Paula? sim, eu recorri à justiça. E como foi? O que aconteceu? Que tipo de ação você apresentou e qual foi o desfecho? Eu apresentei uma ação de destituição de poder familiar. E o desfecho, depois de 6 anos e meio, felizmente, foi um desfecho favorável. O pai do meu filho foi destituído do poder familiar, ou seja, dos direitos de pai, né, sobre o meu filho, e hoje nós somos pessoas normais, claro que de certa forma tendo que conviver com as consequências, né, disso tudo que houve, mas o meu filho, eu posso dizer que é uma criança normal e que produz normalmente na escola, tem os seus amigos, seus interesses próprios de um adolescente. Porque, Paulo, o pai do menino, o pai do Lucas, ele tentou manter, né, os direitos de... Ele tentou não só manter os criança. direitos sobre a criança, como ele ainda entrou com uma ação de calúnia, processo crime de calúnia contra mim. Foi quando você resolveu escrever o livro? Foi no começo Foi mais da... ou menos nessa época, exatamente. Eu fiquei bastante chocada
Mas já estava chocada, eu fiquei mais chocada ainda, e aí eu precisava me desabafar, eu realmente Que comecei a você escrever. sofreu, quer dizer, é uma violência adicional, né? O medo de que ele ficasse com a criança. O medo que ele ficasse com a criança, e ainda por cima o desgosto de ser tida como uma criminosa por estar querendo defender meu filho. O livro foi lançado quando? Foi lançado em janeiro. Em janeiro deste ano. Vamos falar sobre isso na segunda parte da entrevista. Estamos conversando com a advogada Paula Belmanto. Ela é autora do livro Uma Chance para Lucas, que relata a experiência de uma mãe cujo filho sofreu abusos sexuais praticados pelo próprio pai.